Bom dia, meus alunos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula remota. Hoje nós iremos estar dando continuidade, né, nossa unidade. A primeira aula foi sobre reprodução, a segunda aula nós falamos sobre adolescência e hoje nós iremos falar sobre o sistema genital masculino e posteriormente sobre o sistema genital feminino. O que é o sistema genital masculino? Nós sabemos que a espécie humana, né, nós somos seres que nos reproduzimos de forma sexuada, ou seja, nós precisamos de indivíduos dos dois, do gênero masculino e do gênero feminino para se reproduzir. Então, o homem produz o gameta masculino e a mulher produz o gameta feminino. Hoje nós iremos conhecer o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor do homem, né? Que a gente vai falar um pouco a respeito da sua função, vai falar da sua anatomia e conhecer alguns dos órgãos que compõem esse sistema. E se reconhecer também no caso dos homens, né? Os homens nós vamos estar falando disso aqui, nós vamos estar falando do seu próprio corpo. E algumas particularidades bem interessantes. Então, os componentes do sistema reprodutor masculino que a gente vai conhecer. Mas, primeiramente, nós iremos falar sobre a principal função do sistema reprodutor masculino. Eu coloquei aqui no texto que a principal função do sistema genital masculino é a produção de espermatozoides. A gente sabe que o espermatozoide é o gameta masculino e ele começa a ser produzido pelo organismo humano a partir da adolescência. No caso do homem, dos 13 aos 19, que a adolescência começa aos 13 anos, então, a partir dessa idade, normalmente os meninos já começam a produzir espermatozoide. Um pouco mais na frente a gente vai discutir onde esses espermatozoides são produzidos. Além disso, além de produzir espermatozoides, o pênis, que é um órgão desse sistema, é responsável pela deposição do esperma ou sêmen no interior da vagina, possibilitando o encontro do espermatozoide com o ovócito, que é o gameta formado pelo sistema reprodutor feminino. Então, o espermatozoide é o gameta masculino e o ovócito é o gameta feminino. Então, qual é a função do pênis? A função do pênis é facilitar a chegada do espermatozoide ao ovócito através de uma relação sexual, onde durante o sexo, durante uma relação sexual, o homem introduz o pênis no canal vaginal e depois da ejaculação, ele consegue expelir dentro do corpo da mulher o esperma, que contém espermatozoide. O esperma é um líquido denso, liberado durante o ato sexual, e nesse líquido estão imersos os espermatozoides. Esses espermatozoides vão caminhar pelo útero até a tuba uterina, que é um órgão do sistema genital feminino, e se lá houver um ovócito, ele vai fecundar esse ovócito. Então, é interessante aqui que a gente faça uma distinção entre espermatozoide e esperma, que também pode ser chamado de sêmen. Esse esperma, ele é o líquido que contém o espermatozoide e que é expelido durante uma relação sexual após o gozo, após o ápice, o clímax da relação sexual, certo? Então, mas de maneira geral, o que eu quero que você entenda aqui, que a principal função do sistema reprodutor masculino é a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, na sequência, nós vamos conhecer os componentes do sistema reprodutor masculino. Eu botei aqui uma gravura para facilitar nosso entendimento. Veja só, aqui eu tenho uma gravura com corte longitudinal do órgão sexual masculino, destacando alguma parte. Aqui, ó, vou começar pelo testículo, né? O testículo ele fica dentro da bolsa escrotal. Sobre o testículo nós temos o epidídimo, que se liga com o canal deferente. Esse canal deferente ele se conecta com a glândula
seminais bem aqui, ou vesícula seminal, que também se conecta com a próstata, que vem pela uretra, e essa uretra fica no interior do pênis, e pela uretra o homem elimina a urina e o esperma durante uma relação sexual. Mas vamos reconhecer aqui as partes que eu destaquei na figura. Então, no testículo aqui, eu tenho o saco escrotal, o bolso escrotal, ou escroto, onde os testículos, perdão, ficam fora do corpo, ficam pendurados de certa forma. E aí vem o testículo, o epidídimo, canal deferente, o ânus aqui é falado, mas o ânus já do sistema digestório, a glândula de Cooper, o ducto ejaculatório, a próstata, a vesícula seminal, o reto, que é um prolongamento do ânus, o colo sigmoide, que é um prolongamento do reto, e vem o intestino grosso, isso é um outro assunto, bexiga, a sínfise púbica, que é a parte frontal aqui da masculina, o pênis em si, a pele que recobre o pênis, o corpo cavernoso, o corpo do pênis, ele tem espaços vazios que durante a ereção, quando o homem se excita, o pênis fica duro, fica ereto, ele fica ereto porque ele se preenche de sangue, né? E para esse sangue chegar no pênis, ele precisa de espaço, que é esse corpo cavernoso aqui, que é preenchido por sangue. A glândula, que é a cabeça do pênis, e o prepúcio, que é essa pele que recobre a cabeça do pênis, e a abertura da uretra, que é por onde sai o esperma e a urina. É interessante a gente verificar o seguinte, dividir esse sistema. Os testículos, eles são formados aqui basicamente da bolsa escrotal, do epidídimo e do canal deferente. É nos testículos que é feita a produção de espermatozoide, certo? Esse espermatozoide ele fica armazenado no epidídimo, e quando ele vai sair do corpo do homem, ele é eliminado aqui através do canal deferente, que se liga com a vesícula seminal bem aqui em cima, com a próstata, e vai ser eliminado durante uma relação sexual. Esse espermatozoide ele vai se misturar ao líquido seminal, que a glândula seminal produz, e o líquido prostático, que a próstata produz. Porque ele precisa de um meio líquido para se locomover. O espermatozoide não vai se locomover se ele não tiver nesse meio líquido. Então, basicamente, o sistema genital humano masculino é formado pelos testículos, que produz os espermatozoides e produz a testosterona, que é o hormônio sexual responsável pela produção dos espermatozoides, e também pelas mudanças que ocorrem no corpo do homem durante a adolescência, mudança de voz, aparecimento de pelos, enfim, mudanças essas que a gente já conheceu na aula passada. Os ductos genitais são justamente os canais por onde o espermatozoide sai do corpo do homem, que é o epidídimo, fica sobre o testículo, os ductos deferentes, que se conectam ao epidídimo, e a uretra, que se conecta aos ductos deferentes até sair pelo pênis. Aí vem as glândulas que compõem o sistema, tem as glândulas seminais, que produz o líquido seminal, e tem a próstata, que é uma glândula grande que produz o líquido prostático, que se mistura com o líquido seminal para formar o sêmen ou o esperma, que é o líquido que vai carregar o espermatozoide. Então, essas duas glândulas, os líquidos produzidos por elas duas dão origem ao esperma. E, por fim, a parte externa do órgão sexual masculino, que é o pênis, que é um prolongamento, né, da uretra. Ele tem a glande, o prepúcio, o corpo cavernoso, e durante uma relação sexual, isso aqui ele vai produzir a ejaculação, que é a eliminação do esperma dentro do corpo da mulher, no canal vaginal, para ser mais específico. É interessante a gente ressaltar aqui que também o sistema genital masculino ele pode ser acometido de doenças. Uma das doenças mais comuns no sistema genital masculino é o câncer de próstata, né? Que é essa glândula que está aqui, essa glândula grande está aqui, esse câncer de próstata, ele é muito comum entre os homens,
E normalmente os médicos recomendam que os homens após os 40 anos têm que fazer um exame de próstata para verificar a saúde desse órgão, certo? O Brasil tem muitos casos de câncer de próstata, também tem muitos casos de câncer de pênis, especialmente na região do Nordeste do Brasil. E segundo a pesquisa, eles constataram que boa parte do câncer dos casos de câncer de pênis no Nordeste brasileiro, no Brasil, por falta de higiene. Então é interessante que os meninos tomem cuidado com a higiene íntima, né? Ao banhar, é necessário vocês lavarem o pênis, a glândula do pênis. É necessário levantar o prepúcio, que é essa pele que fica sobre a cabeça do pênis, lavar com sabão, com água abundante, para que você não desenvolva uma doença e muito menos exale odores desagradáveis, porque o pênis, na cabeça do pênis existem glândulas que produzem substâncias que possuem odores fortes, e durante a adolescência isso fica muito mais evidente, porque é quando o corpo humano começa a produzir os hormônios, e os hormônios na adolescência eles estão em grande quantidade, daí tudo no corpo do adolescente ainda é meio que desregular, então é necessário essa higiene a vida toda, mas com certeza o adolescente tem que ter uma atenção especial a essa parte da higiene íntima, da higiene do seu órgão sexual, tanto masculino como feminino. No caso, aqui eu estou falando dos meninos porque é o momento da nossa aula sobre esse órgão aqui. Então, você pode visualizar que os órgãos se compõem do sistema genital masculino. Mas eu queria chamar a atenção mais especificamente para os testículos aqui na página seguinte. Ó. O testículo, numa outra gravura, ele é formado aqui pelos túbulos seminíferos, onde esses espermatozoides são produzidos, a rede testicular todinha. Aqui você tem os ductos deferentes, ducto eferente, ducto epididimal. Então toda essa rede aqui é a parte interna do testículo humano, e esse espermatozoide que é produzido aqui, ele vai viajar por esse ducto e vai lá se encontrar com os líquidos produzidos nas glândulas do sistema genital, que é a próstata e a glândula seminal. Esse espermatozoide que é produzido aqui, ele tem essa forma basicamente aqui. Você vê que ele tem uma cauda, né, e uma cabeça. Essa cauda ele serve para ele se movimentar dentro do esperma, que é o líquido que ele viaja durante a ejaculação. Ele vai vibrando essa cauda aqui até chegar no seu objetivo, que é encontrar o ovócito, que é a gameta feminino. Então, quando o gameta feminino encontra o gameta masculino, acontece um processo chamado de fecundação, e aí você vai ter a chegada de um novo ser, e um novo ser humano. No caso aqui estou falando de fecundação humana. Os espermatozoides, eles são expelidos aos milhões durante uma relação sexual. Então, quando o homem tem uma ejaculação, aquela quantidade de esperma que ele lança, produz durante uma relação sexual, contém milhões desses aqui, mas apenas um deles vai chegar a atingir, a fecundar um ovócito, caso a mulher esteja num período fértil. O que seria esse período fértil, professor? É quando a mulher tem um ovócito maduro, né? Porque ela amadurece um ovócito uma vez por mês. Mas isso não quer dizer necessariamente que toda vez que a mulher vai engravidar, se ela manter uma relação sexual qualquer dia do mês. Existe um período mais específico do mês onde essa probabilidade de uma gravidez é maior. Então, o que a gente pôde perceber na nossa aula de hoje? A gente viu qual a função do sistema reprodutor masculino, a gente conheceu os principais órgãos do sistema reprodutor, vimos os testículos, os ductos genitais. Quem são os ductos genitais? Epidídimo, ducto deferente e uretra, as glândulas
que compõem o sistema genital, que é a glândula seminal e a próstata. Glândula seminal produz o líquido seminal e a próstata produz o líquido prostático, que se misturam formando o esperma, que é justamente o líquido que vai levar o espermatozoide. E por fim a gente viu o pênis, né? O pênis, que é um corpo cavernoso, que é um prolongamento da uretra, externamente ao corpo, que a mulher não é diferente, a uretra da mulher termina, não tem o prolongamento que nós temos. E esse pênis, ele tem uma pele que recobre esse corpo cavernoso, a glande, que é a cabeça, e prepúcio, que é a pele que recobre a cabeça do pênis. É interessante, uma curiosidade aqui, que os testículos, né, eles ficam num saco, que é o saco escrotal, eles ficam um pouco abaixo, fora do corpo, eles não ficam dentro do corpo. Porque a produção de espermatozoide, ela só acontece a pelo menos 3 graus Celsius abaixo da temperatura do corpo humano. Se os testículos fossem dentro do corpo, não seria possível a produção desses espermatozoides. O corpo humano, ele fica a uma temperatura de 37 graus Celsius, temperatura normal. Então, quando ele está abaixo, fora no escroto, no saco escrotal, os testículos ficam em torno de 34 graus. E daí é possível, sim, a produção dos espermatozoides que vão, no futuro, numa relação sexual, poder fecundar um ovócito e dar origem a um novo ser. Então, na aula seguinte, a gente vai estudar o sistema reprodutor feminino e fazer as comparações entre o feminino e o masculino. Então, é necessário que você veja o vídeo com atenção, faça as anotações para que você possa responder os exercícios, né? Você pode consultar os materiais, livros, mas é importante que você assista esse vídeo para que você possa ter um entendimento melhor a respeito da nossa aula dessa semana. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.